Continuando, então, a gente vai agora para a nossa aula 2. Na aula 2, a gente focou no plano agregado de produção. Começamos com o simplesinho e depois fomos para o agregado, que converge os custos da empresa. Dentro do plano agregado, a gente está visualizando a empresa a longo prazo. Então, eu estou analisando o período de anos ou meses dentro da nossa organização. Então, plano agregado, em vez de eu dividir por produtinho, eu estou juntando em famílias de produto, ou mesmo em produção total. Total da empresa dá isso daqui. É isso que o plano agregado trabalha com a gente. A ideia é eu visualizar ao longo do tempo quanto que eu tenho que produzir e o que eu tenho que fazer com essa produção. Se eu dou conta dela, se eu tenho que terceirizar, se eu tenho que fazer hora extra, se eu tenho que desistir de algum produto, algum serviço, também pode acontecer isso. Então, o plano agregado ele vem da demanda agregada, que basicamente eu junto os meus produtos em um item só. Minha empresa mês que vem vai vender 1.000 unidades. Do quê? De tudo. Tanto faz o que ela produz. Isso a gente chama de demanda agregada, que é o que a gente usa em planejamento agregado. Pode ser a empresa inteira ou pode ser só um pedacinho ou só uma família de produtos. O objetivo aqui do nosso plano no agregado é reduzir custo ou aumentar lucro, igual toda empresa tem. Porém, no formato que eu vou passar para vocês, dá inclusive para encaixar pesquisa operacional, e muitas empresas já estão lidando com isso. Pesquisa operacional ainda é uma coisa pouco explorada nas empresas privadas, porém, tem muita utilidade. Vocês conseguem otimizar ou chegar num ponto ótimo de muita coisa, inclusive do plano agregado. Só que dentro do plano agregado eu tenho alguns custos, algumas variáveis que eu tenho que tomar conta, que são as nossas restrições de um sistema de PO, por exemplo. Eu tenho problemas de custo fixo e variável produzir um determinado produto, tenho problemas de hora extra e hora normal, às vezes a hora extra é muito cara, tenho problema de terceirização, que aqui a gente vai chamar de subcontratação. Será que é caro? Será que é barato? Será que compensa ou não? Tem o problema de contratar e demitir funcionário, que também é um custo alto para a empresa. Tem o problema de manter estoque muito grande, eu gasto muito dinheiro para manter ele. E tem o problema de custo de pedido em atraso, ou de faltar algum item no meu estoque. Se eu não entrego o pedido para o cliente, ele pode ficar chateado e desistir dele, ou pode ter multa no nosso contrato. Então, dentro do plano agregado, a gente vai tentar organizar esses custos de forma que a gente observe qual que é a melhor cadência, qual que é o melhor jeito de produzir ao longo do tempo os nossos produtos ou serviços. O primeiro passo nosso para determinar as cadências de produção é determinar o perfil de demanda. O que é esse perfil de demanda? Basicamente, é plotar um gráfico analisando o quanto que eu estou vendendo ao longo do tempo, ou o quanto que eu planejo vender, se for previsão de vendas. Então aqui, por exemplo, a gente tem um gráficozinho sobre a demanda prevista ao longo do tempo. Se eu trabalhar pela média, que é essa linha tracejada vermelha, notem que haverá meses aos quais eu não vou conseguir produzir de acordo com a minha demanda. Porém, vamos ter meses aos quais a minha produção vai ser maior que a demanda. Então, tem mês que vai faltar pedido, que vou atrasar, tem mês que eu vou formar estoque porque eu vou produzir além. Será que isso é bom ou ruim? Igual vocês já aprenderam na produção, tudo depende do ponto de vista. Para atuar nessa demanda, a gente tem alguns formatos. Primeiro aqui, antes da gente ir para aqueles formatos, a gente tem o passo a passo do plano agregado. Primeiro, eu determino qual que é o horizonte de planejamento, para quanto tempo eu quero planejar, identifico todas as restrições que eu tenho, procuro algumas alternativas, algumas cadências possíveis e verifico se essa cadência é viável ou não. Se não, eu fico repetindo as cadências, testo as próximas, até achar uma cadência ok, que eu possa implementar o meu plano de produção e parto para o próximo período. Vamos então trabalhar aqui com um exemplozinho bem simples de plano agregado, simplificado mesmo, para a gente começar com simplificado. A gente tem um perfil de demanda, igual eu passei para vocês, aquele anterior mesmo, e eu tenho 4 cadências possíveis para ele, e quero saber quais dessas cadências é a melhor. Então, projetei minhas vendas para o próximo ano e quero saber como que eu vou organizar minha empresa, planejar minha empresa para cumprir
com essa produção prevista, com essa demanda prevista. Eu tenho um primeiro plano no qual vou manter uma produção constante com estoque zero no início e no fim do processo. Eu não quero começar com estoque, não quero acabar com estoque. E minha produção não vai ficar variando, é para produzir sempre a mesma coisa. A segunda cadência que eu quero é que eu também não vou ter estoque inicial nem final, mas eu vou ter que ter uma constante no começo da produção de estoque de segurança, com a finalidade de que eu não atrase nenhum pedido. A terceira cadência eu vou ter uma produção constante de 600 unidades e o restante eu vou terceirizar. E a quarta cadência eu vou ter estoques iniciais e finais diferentes, de acordo com algumas regras da contabilidade. Trabalhando aqui então, a primeira cadência, eu tenho esse perfil de demanda aqui embaixo, no qual a média de vendas foi de 648 por mês. Porém, teve meses que eu vendi 956, teve meses que eu vendi 420, então tem bastante variação. Mas eu quero, nessa primeira cadência, organizar uma empresa para que ela produza pela média, uma produção constante mensal, sem estoque inicial, sem estoque final. Fazendo isso, a gente usa as tabelinhas de plano agregado, no qual sempre vou controlar estoque inicial, o que eu vou produzir, o que eu vendi e o estoque final, e às vezes até mesmo o estoque médio. Com essa tabelinha, então, preenchendo ela, eu não vou fazer aqui com vocês, mas tem lá no videozinho, ela passo a passo. Preenchendo essa tabela, a gente começou então com 0 de estoque, produzi 648 por mês, minha produção mensal constante, e a demanda foi variando ao longo do tempo, de acordo com a previsão. Se eu seguir este plano agregado, esse cálculo de plano, eu vou obter que em janeiro eu não tinha nada de estoque, produzi 648 unidades, vendi 750. Ou seja, faltaram 102 unidades para eu entregar. 102 clientes ficaram sem produtos. E chegamos ao cúmulo de ter 104 clientes sem produtos. Porém, para a produção, esse é o melhor dos mundos. Eu produzo sempre a mesma quantidade, programo a produção para produzir constante, sem variações. Só que o setor comercial vai te xingar bastante. Ele conseguiu o pedido e você não entregou esse pedido. Mas esse é o nosso plano A. Se ele é bom ou ruim, depende do que você quer, depende dos seus stakeholders, depende do que você tem como objetivo da empresa. Já no plano B, eu quero seguir a mesma regra do plano A, só que eu quero ter um estoque inicial, um estoque de segurança, para nunca faltar pedido, nunca faltar produto para os meus clientes. Então, como no plano A a gente teve um estoque negativo de 104 unidades, no plano B eu vou colocar 104 unidades de estoque de segurança, para que nunca falte produto para o meu cliente. O problema disso é que eu aumento o meu estoque. Enquanto lá eu tinha um estoque médio bem pequeno, aqui eu já tenho um estoque médio geral de 320 unidades, e isso custa dinheiro para a empresa. Eu já começo com 104 unidades de estoque, que eu tenho que dar manutenção, tenho que limpar, tenho que controlar esse estoque. Mas é uma ideia. Nessa cadência produtiva, eu nunca atrasei pedido, porém, eu piorei meu estoque. Nada é 100% ótimo, sempre você vai ter que pesar os prós e os contras. Na cadência C, no plano de produção C, a gente vai produzir constantemente 600 unidades por mês e aquilo que não dá eu vou terceirizar. Como que ela vai ficar então? Em janeiro, por exemplo, eu começo sem estoque, produzi 600, porém eu vendi 750. Quer dizer que os 150 que faltam para eu completar a demanda, eu vou terceirizar. Não sobra nada no estoque que segue para fevereiro. Fevereiro aconteceu a mesma coisa, então terceirizei 50. Março aconteceu a mesma coisa, terceirizei 40 unidades. Nos outros meses, apenas dezembro aconteceu de novo. Então, nessa cadência produtiva, eu nunca atrasei pedido para o cliente,
Meu estoque médio acabou sendo pequeno. Lembrem-se que no anterior deu 320 de estoque médio, nesse deu 161. Porém, eu terceirizei 576 unidades. E normalmente, quando a gente terceiriza, é um pouco mais caro do que se eu produzisse internamente. Aí vocês vão ter que ver se isso vai compensar ou não. E por fim, no plano D, a gente quer trabalhar com o estoque inicial de 100 e o estoque final de 148. Então, contabilmente falando, o setor contábil me indicou que eu tenho que ter essa variabilidade de estoque. Ou por algum motivo interno, vou ter que ter esse estoque inicial e esse estoque final. E o restante eu quero produzir pela média. Como eu preciso produzir, além da produção normal de 776 mais 148 unidades para manter lá no final, eu refaço a média. Lembrando que no começo eu tinha 100. Então, eu peguei a produção total, mais o estoque final, menos o estoque inicial, para obter a média de quanto que eu deveria produzir por dia. Com isso, então, nossa tabelinha fica nesse formato. Eu começo com 100 de estoque, produzo 652 por dia e, ao final do período, eu tenho que deixar 148 unidades no meu estoque. Notem que nesse formato eu não devi para ninguém, não fiquei devendo pedido. E o meu estoque ficou em 340 unidades em média. Então é um outro jeito da gente estar trabalhando. Eu aumentei um pouquinho a produção para sobrar um pouco mais de estoque, mas na média até que o estoque reduziu um pouco. A gente teve lá no limite de 360 na cadência B. Aqui eu só tive 340. Dentre essas 4 opções, ou tantas outras que você criar, depende de você e da empresa, dos objetivos dela, o que fazer, em qual delas se apoiar. Aqui a gente está prevendo o próximo ano. Estamos em regime mensal, mas poderia prever em regime trimestral, semestral, depende também do horizonte da empresa. Tem empresas que trabalham por hora, tem empresas que trabalham por décadas. Então varia muito. A Votorantim aqui em Tal de Minas, por exemplo, já tem esse plano agregado para os próximos 50 anos. A UPA, o pronto-socorro aqui de Passos, não sabe nem o que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Então o planejamento agregado dele já é bem mais curto. Então, de acordo com o tipo de empresa, esse tempo, esse período vai variar bastante, esse período do plano agregado. O que é longo, o que é curto, o que é médio prazo, variam. O plano agregado, então, serve para o médio prazo. Eu vou transformar um longo prazo de previsão, quebrando ele em meses aqui didaticamente. Só que vocês viram que ficou meio subjetivo. Qual desses 4 planos eu vou escolher? Fica a critério muito da empresa. Mas eu posso colocar um tomador de decisão um pouco mais firme, que é o dinheiro, o custo. Se eu considerasse que a cadência que tivesse o menor custo seria mais indicada, eu já tenho algo mais exato para estar trabalhando dentro da empresa. Eu não dependo tanto de itens subjetivos. Então, para incluir o custo, a gente vai trabalhar agora com plano agregado completo, que é, além de eu dividir mês a mês o que eu vou fazer na empresa, eu vou indicar o custo produtivo dessa cadência. E aquele que tiver o menor custo vai ser a cadência escolhida. Essa é a ideia geral de quando a gente lida com esse plano agregado completo. Além de trabalhar com as restrições de capacidade, agora também a gente vai trabalhar com restrições de valores. É mais fácil explicar para vocês por meio de um exemplo do que ficar explicando definição, que é muita formulinha aqui embutida. Esse exemplo aqui, que eu vou passar com vocês bem rapidinho, está também lá no videozinho da disciplina. Tem lá explicando os planos agregados completos. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, direto pelo slide. Eu tenho uma empresa qualquer, no caso aqui é a empresa ABC, que ela produz algum produto qualquer. E ela tem uma projeção de demanda agregada, que está no próximo slide. Ela tem 3 cadências possíveis, que ela quer saber qual delas vai ser a melhor para a empresa. Sentou todo mundo lá e discutiu que essas 3 dariam talvez certo. E entre essas 3 ele quer que escolha a melhor delas. A primeira, eu vou manter o quadro de pessoal e vou trabalhar em horas extras quando for necessário.
Só que a hora extra também tem um limite de 20% da disponibilidade de mão de obra. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, eu só posso fazer mais 1 hora, 1,6 horas de hora extra. E se ainda assim eu não atender a demanda, eu vou terceirizar. Essa é a ideia da primeira cadência. Eu quero saber qual que é o custo disso. A segunda cadência, eu vou manter o quadro funcional, vou definir um estoque de segurança necessário, para não ficar ninguém negativo, e ainda ao final de junho, que eu só tenho 6 meses aqui de planejamento, eu quero que tenha lá na empresa 120 unidades ao final, sem hora extra e sem terceirização. Ou seja, eu vou ter que ter um estoque de segurança para suprir tudo. Só que tendo estoque de segurança, aumenta meu custo de estoque. E por fim, a cadência C, eu não quero ter hora extra nem terceirização. E também não quero ter estoque de segurança. Eu vou contratar e demitir pessoas ao longo do tempo para suprir a demanda que eu tenho. Quanto mais pessoas, mais eu vou produzir. Essa é a ideia da cadência 3. Então, tenho 3 ideias distintas aqui. Uma que eu vou ter hora extra e terceirizar, uma que eu vou ter estoque de segurança, e a terceira que eu vou contratar e demitir, fazer um efeito sanfona na empresa, acompanhando a nossa demanda. E eu quero saber quais das 3 que eu vou utilizar na empresa. Poderia ter outros 30 tipos de cadência, mas a gente focou só nesses 3. Trabalhando então aqui com os dados, a gente tem alguns custos envolvidos. Eu tenho um custo de manutenção de estoque, que foi dado aqui no exercício, de 50 centavos por unidade por mês. Custo de terceirização de R$ 18,00 por unidade. Já de mão de obra, só R$ 5,00 por homem-hora. Já a hora extra é um pouquinho mais caro, R$ 6,50. O tempo padrão, tempo de processo, é de 2 homem-hora por unidade. Ou seja, cada homem-hora, cada hora de uma pessoa ali trabalhando, só faz meia unidade do produto. Se eu admitir um funcionário, contratar um funcionário, por conta de todos os exames e documentação, me custa R$ 450,00 por pessoa. Se eu demitir, já é um pouquinho mais caro, que tem a rescisão. Já me custa R$ 950 por pessoa. Nós vamos trabalhar com um turno de 8 horas por dia. Vamos trabalhar com 10 funcionários atuais e que o estoque no começo de janeiro é de 200 unidades e no final de junho de 120 unidades. E aqui está o nosso perfil de demanda. Eu prevejo que em janeiro eu vou vender 1.100 unidades, fevereiro 980, junho 940. E eu tenho mais um problema, que janeiro eu tenho 21 dias úteis. Porém, em fevereiro, por exemplo, eu só tenho 17 dias úteis. Então, os funcionários não vão trabalhar sempre na mesma capacidade. A capacidade vai variar de acordo com os dias úteis da empresa. Primeiro passo, então, da nossa cadência A é a gente determinar quanto que eu consigo produzir em cada mês. Por exemplo, em janeiro. Janeiro eu tenho 10 funcionários. Cada hora homem produz meia unidade. Então, 1 hora de um funcionário produz metade. 10 funcionários por hora produzem 5. Então, os 10 funcionários vão multiplicar por meia unidade por homem-hora. Só que no dia eu tenho 8 horas. Então, homem-hora vezes 8 horas no dia. E em janeiro eu tenho 21 dias no mês. Com isso, então, eu vou obter que em janeiro eu consigo produzir, como capacidade produtiva, 840 unidades, com 10 pessoas. Como hora extra eu só consigo produzir 20% a mais, as horas extras do mês de janeiro vão ser 20% de 840. Ou seja, em janeiro eu consigo produzir mais 168 unidades por mês. É o meu limite de hora extra. Ou seja, janeiro eu consigo produzir 840 mais 168 unidades em hora extra. Fevereiro, fazendo a mesma conta, só que agora só com 17 dias úteis, eu tenho a capacidade de 680 mais 136 de hora extra. E assim por diante em cada mês. Então aqui eu calculei a capacidade produtiva nessa cadência.
Lançando então na nossa planilha, eu tenho o mês de janeiro a junho, tenho o estoque inicial e tenho a produção. Só que além da produção normal, eu vou ter mais uma coluninha de produção de hora extra, porque eu posso fazer 20% em hora extra caso necessário. E posso fazer subcontratação. Cada mês eu já tenho a demanda prevista e vou calcular o estoque final e o estoque médio. Então vamos lá. Janeiro eu tinha 200 unidades e vi que eu conseguia produzir 840. Ou seja, já tenho 1.040 unidades para serem trabalhadas, para serem vendidas. Porém, eu vendi 1.100. Então, ainda faltava 60 unidades para serem produzidas. 60 unidades cabe na minha hora extra. Igual vocês viram anteriormente, em janeiro eu consigo produzir 168 de hora extra. Então, 60 é de boa, eu consigo produzir. Meu estoque final zera, não fico com nada no estoque, e tem um estoque médio de 100 unidades. Lembrando que o estoque médio é o estoque inicial mais o final dividido por 2. Partiu para fevereiro. Fevereiro eu começo com o estoque zerado e só consigo produzir em horas normais 680 unidades. Só que eu vendi 980. Então, chuchei hora extra, coloquei um tantão de gente trabalhando de hora extra. Só que eu tenho um limite também em hora extra, de 136 unidades. E ainda faltaram 164 que eu tive que subcontratar. Tive que terceirizar 164 unidades para conseguir atender essa demanda de 980. Não sobrou nada no estoque, zerei meu estoque e continuei para o próximo mês e para os próximos meses da mesma forma. Vejo quanto que eu tenho de produção normal, vejo se a minha hora extra dá conta ou não. Se não der conta, eu subcontrato. Isso vai me dar os dados aqui de baixo. Que eu produzi 4.680 unidades em horas normais, produzi 828 em hora extra, 912 terceirizado. E ainda tive de estoque médio 160 unidades. Esses dados finais eu pego e multiplico pelos custos que eu tenho. Então, como eu tive de estoque final, em média, 160 unidades, e cada unidade me custa 50 centavos por mês, eu tenho ali uma média mensal de qual que é o custo de estoque. Como eu terceirizei 912 unidades e elas me custavam R$ 18,00 por unidade, só multiplicar e sei o custo da subcontratação. Como eu produzi 4.680 unidades a um custo de R$ 5,00 na hora normal, é só multiplicar e obtenho o custo de produção. O mesmo para a hora extra, só que me custa um pouquinho a mais a hora extra, que no caso custou R$ 6,50. Somando todos esses custos, eu tenho o custo dessa cadência, que está aqui no próximo slide para a gente. Então, essa cadência produtiva me deu um custo de R$ 76.060. Esse foi o nosso custo dessa cadência produtiva. Lá no videozinho tem explicando bonitinho como que a gente faz esses cálculos. Já na cadência B, eu não quero hora extra e não quero terceirizar. Porém, eu quero ter um estoque inicial, um estoque de segurança, para nunca ficar devendo ninguém. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar as horas normais, somar todo mundo, deu 4.680 unidades. Porém, eu vendi, ou tenho previsão de venda, de 6.500 unidades. Então aqui eu tenho um gap, que eu tenho que suprir. Esse gap é só somar e subtrair cada um deles e ver o quanto que eu vou precisar de estoque de segurança. Então, aqui no caso, eu precisei de 1.940 unidades já em janeiro, como estoque de segurança, para nunca ficar devendo nenhum pedido. Só que por conta desse estoque de segurança, meu custo sobe bastante. Eu tenho que manter esse estoque prontinho na empresa. No caso desse exemplo, a gente não vai pensar se a empresa teve que produzir no ano anterior, se o custo ficou para o ano seguinte. A gente não vai pensar nisso por conta de um exemplo. Mas na empresa em si, que vocês forem trabalhar, alguém tem que produzir essas 1.960 unidades em algum período.
Então, ela também tem um custo de produção de alguém. Se ele ficou no ano passado, beleza. Se já veio para esse ano, eu tenho que computar. Fazemos os mesmos cálculos, só que agora sem hora extra e sem subcontratação, por conta desse estoque inicial grandão. Calculo todos, vejo o estoque médio e, ao final das contas, eu obtive que o custo desse tipo de cadência, dessa cadência B, ficou em R$ 69 mil. Notem que na cadência A ficou 76, na cadência B ficou 69. Se eu só tivesse as duas, por lógica eu vou usar a mais barata, a que me custa menos. Só que eu ainda tenho a cadência C. Na cadência C, eu vou contratar e demitir funcionários para aumentar a minha produção normal, sem hora extra e sem terceirização. Então, ao longo do tempo, eu vou aumentar ou diminuir minha capacidade produtiva por meio de contratar ou demitir funcionários. Por exemplo, em janeiro, eu tenho 21 dias úteis, preciso produzir 900 unidades, já que eu tinha 200 no estoque, e tenho 10 funcionários. Esses 10 funcionários, a gente viu que não dava conta. Ficou faltando 120 unidades para serem produzidas. 120 unidades, um funcionário a mais supriria. Então, eu vou ter que contratar um funcionário, ficando ao final do mês com 11, para bater essas 900 unidades. Só com os 10 eu não dava conta. Então, já tive que contratar um funcionário logo em janeiro. Em fevereiro em diante, a mesma coisa. Em fevereiro, como só tem 17 dias úteis e com 11 funcionários, eu conseguia produzir bem menos do que os 980 necessários. Ficava faltando 468 unidades, nos quais, calculando pela média produtiva de cada funcionário, a gente descobriu que precisava de mais 3,41 funcionários. Ou seja, em fevereiro, eu precisei contratar mais 4 funcionários, totalizando ao final do mês 15. Então, já contratei 5 funcionários ao longo do tempo. Seguindo adiante, até maio, em maio, eu vi que sobrou produção. Eu tinha 2.280 e sobrou 120. Com essa sobra, eu consegui reduzir um funcionário, ou seja, eu fiquei com 14 funcionários. Em junho, também eu consegui demitir mais um, ficando com 13 funcionários. Ou seja, eu contratei 5 e demiti 2 ao longo desse período. Como o custo de admissão é de 450 e o de demissão de 950, efetuo os cálculos de novo, vezes o valor da demissão, o valor produzido vezes o custo de produção, o valor de estoque também vezes o custo de estoque, e obtenho, ao final do período, um custo de 70.430 nessa cadência produtiva. Analisando os três em conjunto, o A ficou 76 mil, o B 69 mil e o C 70 mil e meio. Ou seja, a cadência B entre essas três foi a melhor. Para isso que a gente utiliza o plano agregado completo, para que, ao formatar em formato de custo, a gente já tenha uma resposta imediata de qual cadência é melhor, sem precisar ficar em itens subjetivos. Porém, notem que é um pouquinho mais complicado. Eu preciso de todas essas informações antes de calcular os custos. E às vezes a empresa não tem essas informações de custo de antemão. Você que vai ter que calcular como planejador.